Irmãos e irmãs, nesse trecho do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, do 9 ao 13, nós temos o próprio São Mateus narrando a sua conversão, né? O primeiro momento dessa sua mudança, sua guinada de vida, né? Jesus que passa e convida um homem que vivia em pecado. Naquele tempo, estar na coletoria de impostos e ser um cobrador de impostos e prestar esse serviço ao imperador romano, ao governador da localidade ali, enfim, era viver em pecado público, né? Porque tudo que se fazia, o modo como se fazia isso era criminoso e pecaminoso, né? Sobretudo então, para um judeu fazer isso era como que abandonar a própria fé, a própria religião, a própria raiz, né? Se colocar contra o próprio povo e ter então decidido dentro do próprio coração que todas as questões que envolviam isso, como também as questões rituais da religião judaica, na qual Mateus nasceu, da impureza, do ficar impróprio para ir ao templo, tudo isso não tinha valor nenhum, importante era ganhar dinheiro, né? E aí nós vemos essa realidade então desse tipo de pecado posta aqui na primeira leitura do profeta Amós. Estamos ouvindo o profeta Amós durante toda essa semana e ouviremos também segunda-feira próxima. Vai terminar na liturgia essa sessão, né, do profeta Amós. O profeta Amós, que dos profetas é o profeta mais social, né, do pecado social, do pecado da injustiça e do relacionamento de dinheiro, quem manda, quem não manda, quem paga, quem recebe, né, e dos poderosos da terra em relação aos pobres. Então nós vemos aqui no profeta Amós essa denúncia desse tipo de pecado no qual Mateus vivia, né? A ambição, a exploração, né? Se tornar um peso na vida do irmão por causa do dinheiro, né? Da ganância. Então nós ouvimos ali o profeta Amós no capítulo 8, sobretudo esses versículos de 4 a 6 aqui, né? Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres dessa terra. Maltratar o humilde e terminar de prostrar os pobres, né? Porque vós andais dizendo, aí é só maracutaia, né? A cabeça deles, ó. Quando será que passará a lua nova para podermos vender bem as nossas mercadorias? Quando é que vai passar o sábado? Porque não pode fazer nada no sábado, né? Aqui é o pecado do religioso hipócrita. Então, de sábado, Deus me livre, né? Sexta-feira santa, não, né, amor? Entendeu? Mas passando isso, quando é que passa o sábado, que não podia comprar nem vender nem nada no sábado, mas passando o sábado, para darmos pronta saída ao trigo e diminuir as medidas, aumentar os pesos, adulterar as balanças, então no sábado não. Mas não sendo sábado, vamos adulterar as balanças, os pesos, as medidas, né? Vamos dominar os pobres com dinheiro, com a esmola, né? E os humildes, ó, com um parzinho de sandália que você dá, já. E para pôr à venda o refúgio do trigo. Mas no sábado não, pelo amor de Deus, gente. Isso já é dia santo. Mas passando isso, né? Aí que tá, o sábado era o dia santo. Passando o dia santo, não ficou nada da santidade em mim. Eu estou aqui para cumprir uma regra e ganhar dinheiro e ser esperto. Passando o sábado, que é o dia santo, nada da santidade do sábado, do dia de Deus, ficou em mim. E aí vão abusar, explorar dos pequenos, né? Dos últimos, dos desesperados e dos fracos, né? Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. É pecado ganhar dinheiro em cima do desespero, da dor, né? Do outro. É pecado a gente pagar muito menos por algo, muito menos do valor de algo, e achar que fez um bom negócio, que foi Deus que ajudou, quando na verdade nós estamos usufruindo do desespero de uma pessoa. Exemplo, temos aqui um microfone novo, deve custar hoje uns 5 mil alguma coisa esse, né? Eu estou precisando, estou querendo, ou eu compro e vendo também disso aqui, não importa. Me aparece um desses seminovo, novinho, não sei, usado lá. E eu sei que usado ele tem que custar uns 3 mil. Certo? É entre 3.100, 2.900, depende da cara do freguês, né? Depende do dia, enfim. Eu sei que é isso que ele custa, né?
Mas eu sei que quem está vendendo isso aqui, está vendendo porque está no apuro, está vendendo porque está desesperado, está vendendo porque está quebrado, está vendendo por um monte de coisa. E eu tenho 3 para dar. E está muito justo. Está bom para mim, está bom para ele, está justo. Vai ser justo para todo mundo. Todo mundo vai para casa feliz. Mas eu sei que ele está apurado, eu sei que ele está apertado. Mas 3 está muito, né, rapaz? Não está fácil também. 3 conto, ô louco, sabe o quê? E eu tenho 3. Eu tenho 1.700. Eu estou explorando a fragilidade do outro. Eu tenho 3, vale 3. Vai lá, 2.800, né, para ser a vistinha. Mas 1.500, 1.700. Eu estou apertando alguém que já está... Eu estou terminando de empurrar o fundo do poço do sujeito. E eu vou lá e compro algo que novo é 5, usadinho é 3. E levo por 1.500. Mas domingo é dia de missa, né, gente? Tem que vir na missa. E na hora que o padre fala assim: irmãos e irmãs, pela misericórdia de Deus, por todas as bênçãos e graças, vamos cantar juntos o hino de louvor. A pessoa chega a cantar assim, alegre, porque essa semana ela fez um bom negócio. Você fez um bom negócio, ou esse bom negócio foi a dor do irmão? Bate no peito comigo e fala: entendi tudo, padre. Já, tá bom. Aí vem o olhar de Deus sobre esse tipo de coisa. A partir do versículo 9 ali de Amós. Numa imagem apocalíptica, né, se fala de um último dia na terra, onde o sol se escurece, onde tudo fica muito difícil, né, onde as festas vão virar luto, onde os cânticos vão virar choro, né, tudo isso vai acontecer. E aí o versículo 11, um grande desânimo de Deus, vamos pôr assim, um castigo, um desânimo de Deus para com o ser humano, quando diz assim: eis que virão dias então, diz o Senhor para vocês, virão dias em que eu enviarei fome sobre a terra, mas não vai ser fome de pão, nem sede de água, mas fome, sede de ouvir a palavra do Senhor, e ela não será encontrada. A palavra de Deus que vai ficando então escassa, né? Porque vai terminando, vai morrendo os profetas, o ambiente da fé. E aí diz o versículo 12: os homens vaguearão de um mar ao outro mar, circulando de norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Nessa escassez da palavra, de um modo muito concreto sobre a terra. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, aqui a gente se usa, né, muito esse versículo, às vezes em determinados contextos, como se isso aqui fosse um dom, né, fome e sede da palavra. Mas no contexto da escrita do texto, é como que um castigo. É como que Deus tentando reagir ao ser humano que faz tão mal um ao outro. Haverá uma fome então. E é fome da palavra. E essa palavra não vai estar tão fácil de achar, não. Tem um texto que diz, né, da Sagrada Escritura assim: se nada juntastes na juventude, o que você vai ter na velhice? Aí o outro versículo, já na sequência, diz assim: como é bonito para uma cabeça branca, grisalha, a sabedoria, o conselho. Como cai bem a um homem justo a ciência de Deus. Portanto, irmãos, às vezes, por causa de riqueza, né, por causa do lucro, por causa do patrimônio, a gente desperdiça os melhores momentos e faz pouco caso das melhores ocasiões de saciar a fome da alma da palavra de Deus e de juntar a palavra de Deus em nós, né? Para aqueles momentos onde talvez ela não vai ser tão acessível, tão presente e tão fácil a nós, seja lá por qual motivo for. Então veja, nós não podemos desperdiçar as ocasiões de crescer no conhecimento da palavra e nas ocasiões de deixar a palavra mudar a gente. E o padre não está falando aqui só de um âmbito intelectual, também ouvir, entender, compreender, memorizar um pouquinho, né? Esses nomes, Amós, Ezequiel, Tessalonicenses 2, essas coisas precisam começar a deixar de ser estranhas a nós. Mas não é só isso, é se permitir que essa palavra de fato nos mude. E isso acontece em ocasiões que a vida dá, né? E às vezes nós estamos diante da possibilidade de juntar dinheiro, ganhar um pouco mais de dinheiro ou servir a Deus. Nós estamos diante da possibilidade de ganhar, juntar ou fazer justiça, ser justo com o fraco, com o pobre. São escolhas nossas, né? E aí a palavra diz: virão dias em que eu enviarei fome sobre a terra, fome de pão. Não do pão, fome da palavra. E aí vamos olhar então o Salmo, né? O Salmo de hoje que foi proclamado, falando dessa busca
por Deus. E aí o refrão do Salmo foi usado, Mateus capítulo 4, versículo 4, como refrão para o Salmo de hoje, né? O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. E aí nós temos no Evangelho de hoje, São Mateus narrando a sua conversão, né? Alguém que vivia só de pão e não da palavra de Deus, né? Quem que era Mateus sobre essa terra? Alguém que tinha escolhido por diversos motivos viver do pão, viver do dinheiro, viver de tudo que aquilo poderia trazer para ele. Mas Mateus não vivia da palavra de Deus, né? Nem dá nem para a palavra de Deus. Vivia como o mundo vive, abraçando as oportunidades de prosperar, de enriquecer, de se dar bem, né? Anestesiando a própria consciência, talvez pensando assim, bom, se eu não preencher essa vaga aqui de coletor de impostos, aqui por Cafarnaum, outro vai preencher, né? Então, alguém tem que preencher, né? Se eu não vender, padre, outro vende. Não é assim? Se eu não fizer, outro faz. Né? Então, assim, complicado, né? E foi assim que Mateus escolheu viver do pão, viver da matéria, viver da coisa, do dinheiro, né? Sobretudo aqui. Mas aí passa Jesus. E na vida de São Mateus vai acontecer um milagre sobrenatural da graça de Deus. Em um olhar, em uma palavra, Mateus toma uma decisão e consente a um arrebatamento interior, assim, muito raro de acontecer. Deus faz raridades, Deus faz coisas extraordinárias, assim, como um Mateus, um Paulo, enfim, tantas coisas. Por que Deus faz isso? Para apontar a nós, meus irmãos, um caminho. Quando a gente vê, quando a gente lê, quando a gente tem notícia da história mirabolante, espetaculosa, de um santo, de uma santa de Deus, não é para a gente olhar e falar assim, ah, bom, isso aí Deus faz lá de vez em nunca, fez para... Bonito, hein? Bonito, olha, de Deus. Não é só isso. Aquilo foi feito de um jeito cavalar, para nos despertar, na nossa circunstância, na nossa realidade, no nosso modo, e para a gente ir atrás daquela mesma verdade, aplicando aquilo na nossa vida. Mas tudo que Deus nos permite saber, tudo que Deus nos permite ver, tudo que Deus nos permite intuir, compreender, meus irmãos, no mesmo momento em que eu entendo, eu estou implicado. Percebe? Então, quando a gente tem notícia aqui da vida de Mateus e do como foi radical a mudança dele em um dia, em uma conversa, né? De tarde estava indo para o inferno, de noite já estava montando na casa dele um grupo de oração, um acampamento para Jesus evangelizar os amigos dele. Essa coisa 1000 por hora, é justamente para mover a tartaruga que há em você e em mim. Então, a partir do momento que eu tenho notícia do que é, como é no Evangelho de hoje, o pecado, a ganância e a misericórdia, essas três coisas que eu estou sabendo agora, eu estou implicado, amarrado e devedor daquilo que estou sabendo. É por isso que Deus fala conosco. Como diz o povo, né? Quem avisa, amigo é. Então, a verdade de Deus, ela nos implica. Mas a história de Mateus é fantástica, é incrível, para nos falar da misericórdia de Deus, de Jesus, da misericórdia de Deus que está em Jesus e que é Jesus. Diz ali o Evangelho então, capítulo 9, versículo 9 de São Mateus. Jesus estava passando, aí começa, ó. Viu um homem chamado Mateus, estava sentado no pecado, né, na coletoria de impostos, numa situação terrível. Jesus viu. Não foi Mateus que viu Jesus, foi Jesus que viu Mateus. A iniciativa de Deus com a gente sempre. Deus nos vê. E o que é que Jesus viu? Diz o Evangelho. Jesus viu um homem. Um homem. Ele vivia em pecado. Ele estava em pecado. Ele estava longe de Deus. O que foi que Jesus viu? Um homem. É pecador? É pecador. Não vale nada? Não vale nada. Mas o que ele é? Um homem. Imagem e semelhança de Deus. Jesus viu um homem amado eternamente por Deus. Cada um de nós é amado eternamente por Deus, inclusive os que estão sentados na coletoria de impostos do pecado. É humano, é um homem, é uma imagem e semelhança de Deus. As pessoas olhavam para o Mateus e não eram isso que elas viam. O que elas viam? Um sem vergonha. O que elas viam? Um picareta. O que elas viam? Um danado. O que elas viam? Né? Uma praga velha.
Eles viam em Mateus só adjetivo ruim. Estava errado? Não estava errado. Ninguém podia chamar Mateus de queridinho, que não era. Mas o que ele é debaixo disso? Meus irmãos, debaixo dos adesivos tem o quê? Né? É igual a geladeira da sua casa lá. Debaixo daquele mundo de imã, com telefone de lugar que vende gás, marmita, farmácia, lanche, e recado, né? Que é lugar bom de pôr as coisas que não pode esquecer. Os recadinhos, né? Bota lá. Debaixo daquela parede de adesivo ali tem o quê? Tem a essência da coisa, tem a porta da geladeira, né? Então veja, nós vamos adesivando as pessoas. E os adesivos que a gente põe nos outros e que os outros colocam em nós, muitos deles são verdade. Não é mentira, não. Seu safado. E é safado. Não é assim? Mas debaixo disso, e sustentando esse adesivo, está a essência. Jesus viu um homem amado por Deus, imagem e semelhança de Deus. O que mais que Jesus viu? Chamado Mateus. Aqui está o amor não de Deus ontologicamente na doação do ser, mas está o amor do pai e da mãe. Quem é que dá o nome? O pai e a mãe. Então agora vamos imaginar que esse que foi amado por Deus, desejado por Deus e doado àquele pai, àquela mãe, doado à humanidade, porque a vida é um dom direto de Deus, né? Esse menininho nasceu um dia. Naquele tempo não dava para saber se era menino ou menina. Nasceu. A parteira estava lá, a mamãe do Mateus, a dona Mateia, nasceu. Aí saiu, puxou aquele bichinho. Menino. Qual vai ser o nome? Parece que eu estou vendo a dona Mateia dando aquela primeira, né? A primeira vez que o bebê vai mamar, olho no olho, o bichinho nem abre os olhos. Parece que eu estou vendo o seu Mateio, todo orgulhoso, grato a Deus de ter dado a ele um filho homem, para o judeu, né? Filho é filho homem, né? Todo feliz. E ele vai se chamar Mateus. E o que significa Mateus? Dom de Deus, bondade de Deus. E eles escolhem esse nome para o menininho. E ele vai crescendo. E escolhe por 1000 motivos, escolhe, deseja, consente. O quê? Sentar-se na coletoria de impostos. Isso aqui para a dona Mateia e para o dono Mateu. Isso era de uma vergonha, gente. Tem aquela série The Chosen. Assistam aquilo. E assista sem medo. Tem suas liberdades poéticas. Não é uma série de exegese, nem de Bíblia. Muito me admira quem agora vai para a internet falar mal dessa série, né? Hoje em dia, para ganhar um like e para se pôr por importante, os travestidos de piedade, né? Os muito católicos. Gente, ter medo do The Chosen, vá se catar, né? Não é possível. Mas assista essa série, está na Netflix. The Chosen. T-H-E-C-H-O-S-E-N. Chosen. The Chosen. Não sei se vai estar em português os escolhidos, os chamados, né? Enfim. Mas assista lá. É o Evangelho, né? Com muitas liberdades poéticas que não estão na Bíblia. Como, por exemplo, Mateus, que vai vendo Jesus que sempre passa por ali, Jesus nunca tinha falado com ele. E aí algumas coisas começam a acontecer dentro do coração do Mateus, e Mateus vai conversar com a sua mãe, perguntar sobre o pai, como é que está o pai. E a mãe fala: você não me apareça lá. Você não ouse aparecer em casa. Porque Mateus era a vergonha do pai e da mãe. Todo riquinho, né? Todo se ganhava muito bem nessa profissão e se extorquia muito mais. Você não me apareça lá, era uma vergonha. O que você virou, meu filho? Abandonou nossa religião, né? Trabalha contra a nossa fé, o nosso povo, nosso sangue, nossa tribo, nosso clã. Esse dinheiro aí é tudo imundo, é tudo sujo. O que você tem na cabeça? O que você foi fazer? Aí ela mostra um Mateus com algumas dificuldades de personalidade que justificariam um pouco. Nada disso está na Bíblia e você não precisa acreditar daquela forma, mas assista. É uma delicinha, é bem gostosinho. E melhor do que muita coisa que você está achando também. Mas veja, dom de Deus. Se tinha uma coisa que Mateus não estava sendo, era dom de Deus. Mateus virou um inferno, um demônio na vida dos outros. Ninguém falava do Mateus como um dom. Todo mundo não podia nem ouvir falar o nome dele. Não tem gente que você fala assim: não gosto nem de ouvir falar o nome daquela criatura lá. Ixi, nem me fala o nome dele que eu já vou ficar nervoso, nós vamos brigar.
Gente, Mateus fazia muito mal às pessoas, mas Jesus viu para além dos adesivos. Jesus viu para além dessas cascas que o ser humano mesmo constrói para si. Veja, gente, a misericórdia de Jesus não é uma passação de pano que fala, ai, tadinho do menino. Não tem tadinho de ninguém, não. Você não vale nada. Mas debaixo disso tem um humano feito por Deus. E tem um humano amado muito e gratuitamente amado por um outro humano. Nem que seja sua avó, nem que seja aquela madrinha que quando sua mãe te deixou, foi ela que te cuidou. Tem um amor humano sobre você. Tem uma profecia sobre todos nós. Mateus. Para nós, o nome não tem tanto peso nem tanto valor. Não é isso? Se escolhe o nome porque está na moda, né? Não é assim que se faz? Eu acho que se o... Como é que era o nome daquele ator lá? O não sei o que Celulari. O Edson e a Cláudia Raia soubesse o que eles estavam fazendo quando escolheram batizar o filho de Enzo. Talvez não tivessem feito, né? Porque agora metade chama assim, né? Então, para nós, o nome é muito associado, foneticamente é bonito, né? Tá na moda, tá na vez, Daniel, Miguel, bora, assim, né? Assim, depois tem a época do Joaquim, João, aí começa, enfim. Mas fato é que quando o pai e a mãe da gente diz, não, vai ser tal o nome, existe ali uma profecia, existe ali um desejo de que dê certo, de que seja bom para si mesmo, para os outros, de que traga alegria, né? Que seja uma pessoa de Deus. Ninguém escolhe um nome para castigar a pessoa. E Jesus viu tudo isso, amado eternamente por Deus, amado por um pai, amado por uma mãe, vivendo no avesso disso tudo. Então Jesus chama, segue-me, levanta, sai disso e vem até mim, e vem comigo. Aqui que está a misericórdia de Jesus. A misericórdia de Jesus não é virar advogado dele, fala assim, ninguém fala mais mal do Mateus, tá? A misericórdia de Jesus é, Mateus, vem comigo. E isso é uma profunda misericórdia. Mateus não merece esse chamado. Mateus é chamado por uma proximidade, ele está sentindo no coração dele uma possibilidade que muita gente boa não sentia nem recebeu isso de Deus. Então Mateus com certeza viveu dentro dele muitas vezes esse sentimento de, meu Deus, mas quem sou eu? Por que Deus não escolheu outro? Olha quem eu sou, olha quem eu fui, eu agora vou lá, imagina, ai gente, que vergonha. Isso é misericórdia. Que Deus nos olhe e desperte em nós a fé e coloque diante de nós a possibilidade da conversão, do discipulado. Ninguém merece isso. E é verdade, tem gente que merece menos ainda. É a misericórdia, é o amor dele por nós. Para restituir, restaurar e refazer em nós o amor de Deus e o amor humano. Um homem chamado Mateus não pode estar nessa situação, meu amigo. Segue-me. Segue-me. E aqui está a misericórdia de Jesus. Santo, santo, santo. Sábio, sábio, sábio. Puro, puro, puro. Bom, bom, bom. E Jesus se anima, se abre e se alegra de ter como companheiro alguém tão ruim como você e eu. Isso é a misericórdia, né? Segue-me. E aí acontece um milagre extraordinário, né? Ele se levantou e seguiu a Jesus. Portanto, meus irmãos, grande é essa misericórdia que mostra para você e para mim uma estrada para andar. Isso é misericórdia. Deus nos olha assim. Deus nos olha e não diz para nós, não, você não pode andar comigo porque... Deixa eu ver aqui certinho. Mário Augusto, né? Quem que é sua mãe, querido? Cleonice Marcante. Ah, aqui achei você. Adolescência, misericórdia. Rapazinha começou a falar certo. Não dá para você não, querido. Tá bom? A gente deseja sucesso para você, a gente deseja boa sorte, mas não cumpre com o perfil aqui da... Imagina, eu sei. Não, mas tá difícil para todo mundo. Hoje em dia, realmente... Não. Segue-me. Quer? Vem. Agora, vem. Vem. Você tem que vir. Vem comigo. Vem para mim e vem comigo. Vamos outros caminhos agora. E vamos fazer o seguinte, com esse teu currículo aqui, ó. Vou esquecer ele. Aliás, esquecer não. Vamos deixar aqui guardadinho para ser o teu testemunho. Quem é essa bênção que escreveu o Evangelho, evangelizou comunidades? Essa bênção era uma praga.
Grande foi a misericórdia, né? Então veja, meus irmãos, a nossa história é um lugar para Deus aparecer, né? E ele se levantou e seguiu a Jesus de um modo radical, concreto, muito corajoso. E já no primeiro dia, Mateus vai então corresponder à misericórdia. O que ele já faz? No primeiro dia, leva Jesus para casa e promove um banquete. Ele era muito rico, né? Então promoveu um banquete ao modo judaico, com as portas abertas, todo mundo podia ir lá ver quem estava comendo no banquete. Eles tinham esse costume ridículo. Imagina você, deve ser muito constrangedor. Você é convidado por um banquete, você foi convidado. Então você chega lá, você tem acesso à mesa. Aquelas mesas enormes, fartas. Mas as portas ficam abertas, o portão fica aberto, para o povo entrar e assistir o banquete. Imagina a pessoa atrás de você assim, vendo você comer, ouvindo você conversar. E o povo ia. Era normal, na cabeça deles tudo certo. Então deu muita gente na casa de Mateus. Agora, custou muito caro. E quem é que estava na casa de Mateus? Os amigos do Mateus, igual Mateus. Mas já no primeiro dia ele quer promover um banquete em honra de Jesus. Para todo mundo se perguntar, mas quem é Mateus? Você vai ter festa lá na sua casa hoje? Não, vai lá. Pode chegar depois das 7, nós já estamos por lá, com churrasqueira acesa. É aniversário da sua mãe? Não. Hoje eu quero fazer uma janta lá para Jesus de Nazaré. Quem? Vai lá que vocês vão conhecer, um amigo meu aí. Então ele honrou Jesus. Ele elevou Jesus já no primeiro dia. Fez algo para Jesus. Vinculou seu nome, Mateus, seu poder social, a Jesus. Já se comprometeu com Jesus. E chamou os amigos dele que não valia nada. Era tudo igual a ele. Para que Jesus e os amigos ficassem frente a frente, né? Porque Mateus entendeu algo. Quem é que vai mudar os meus amigos? Eu. Aquele que mudou eu. Jesus, eu preciso só viabilizar, né? E vamos ver o que dá. Mateus já no primeiro dia está patrocinando a evangelização. Jesus se senta à mesa com aquele povo então. E quem é que entrou pelos portão abertos? Por óbvio não foram convidados, né? Mateus não tinha amigo fariseu. Os fariseus ficaram sabendo e foram lá assistir a janta dos outros. E começam a murmurar, e começam a perguntar para os discípulos no pezinho da orelha, enquanto Jesus conversa ali com Mateus, aqueles outros dois amigos do Mateus aqui. O que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Os fariseus ficaram confusos, e dá até para entender. Um santo zelo, né, que fala assim, bom, agora todo mundo vai achar que está certo ser igual a Mateus, porque Jesus, que é tido por santo, vai lá na casa dele. Dá até para entender os fariseus um pouquinho. E aí Jesus então vai dizer, Jesus acabou ouvindo a pergunta, versículo 12. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Bom, por que Jesus foi na casa de Mateus? Porque Jesus se sabe um médico. Jesus sabe que Mateus é doente. A misericórdia é uma profunda verdade das coisas, né? Isso que é ter misericórdia. A gente é muito confuso com esses conceitos, né? Misericórdia é saber quem eu sou e o que eu tenho para te dar e que você precisa receber o que eu tenho para te dar. Isso é ser misericordioso com você. A misericórdia, gente, não é uma régua que passa nivelando todo mundo igual. Porque nós não somos iguais. Jesus não é igual a Mateus. Não tem uma régua aqui achatando Jesus para baixo, esticando Mateus para cima. Igualdade. Não. Olha o que Jesus está dizendo. Isso aqui é profundamente misericordioso. É que eu sou médico. Médico das almas. E ele é doente. Por isso que eu vim aqui. E isso vale muito, meus irmãos, para os nossos relacionamentos, para as nossas amizades, né? Um cristão tem que ser capaz de entrar e sair de qualquer lugar que for preciso. Nós somos convidados a sermos seres sociáveis, amáveis, amigáveis, apertar a mão das pessoas. Opa, bom, entendeu? Vai ter festinha de aniversário, festa junina na escola. Você tem que ir, você tem que viver, você está no mundo. Mas agora com qual critério? A pergunta é, eu sou médico? Se você não é médico, não entra não. Não tem um áudiozinho, um memezinho que corre aí de um velhinho que faz assim, não entra sem a ajuda de um profissional, não. E a pessoa sempre faz, né? Sempre alguém muito querido querendo fazer algo. Aí quebra, cai, machuca, né? Não entra sem a ajuda de um profissional, não. Vê bem se é para você certos lugares, certos ambientes. Jesus ia em todos os lugares porque ele se sabia, eu sou médico, vou lidar com isso aqui, com essa doença, sem pegar para mim. O que tem de gente que se achou médico foi lidar com a doença dos outros e agora nós temos 2 doentes. Não é assim?
As namoradinhas, os namoradinhos, não, mãe, ele falou que vai começar a ir na missa todo domingo comigo. Minha filha, isso aí tá esquisito. Não, mas ela é a doutora das almas, né? E lá vai ela fazer missão no namoro, evangelizar o pagãozinho. Vou ser otimista. Terceiro domingo, os dois vêm na missa. Antes ele não comungava, agora os dois não comungam. Quarto domingo, de novo. Quinto domingo, nenhum dos dois nem na missa vem. Quantas pessoas foram querer ser médico e pegaram a mesma doença? Jesus era pronto para tudo. Nós somos prontos para algumas coisas, para as outras não. Veja bem com quem você anda, veja bem onde você vai. Nessa de ir atrás do doente, tem gente ficando doente também. Mas Jesus diz, eu sou médico e eles são doentes. Né, Mateus? Jesus não disse o contrário de Mateus. Aprendam, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Os fariseus eram ligados aos sacrifícios, aos 613 mandamentos, né, da lei mosaica. Todos eles eram sacrifícios de algum nível, né, de algum grau. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero que você consiga olhar como eu olho para gente desse tipo. E não o sacrifício. E aqui veja, meus irmãos. Isso aqui é uma tentação para todos nós. A gente pode praticar todos os sacrifícios da religião. E eles têm seu valor, têm seu lugar. E não aprender a ter misericórdia de ninguém nunca, né? Essa vida que vai fazendo a gente pensar assim, quer saber? Não se esforça, não quer nada com nada. E eu tenho que ficar agora me envolvendo com isso aí? Eu tenho agora, não, eu já cuido da minha vida. Quantas pessoas vêm à igreja e se orgulham de eu cuido da minha vida? Só que a minha vida não cuida de ninguém. Eu cuido da minha vida, da minha casa, das minhas coisas. Mas esse ser humano puro, bom, louvável, irretocável, ilibado que eu sou, não beneficia ninguém. Esses eram os fariseus. Homens bons, irretocáveis perante a lei. Eles não tinham crimes, eles não tinham pecados. Mas a vida deles servia para quê? Para nada. Servia para eles se orgulharem daquela vida, servia para eles se beneficiarem daquela vida boa. Porque quando você faz tudo certinho, você se distancia de 1 milhão de problemas. É um baita bom negócio ser bom, gente. É um baita bom negócio viver os mandamentos de Deus. Você joga para longe de você um tanto de complicação. Meu Deus. Tá, mas essa vida tão boa faz bem para quem? Para ninguém, porque eles não têm misericórdia de quem não é como eles. Eles têm raiva, têm nojo, têm distância, não se importam. E se a gente não cuida, minha gente, a gente vira esse fariseu aqui, ó. Eu cuido da minha vida, eu não dou trabalho para ninguém, eu não me envolvo em problema, eu estou cuidando da minha vida. E isso é fundamental. Mas não é só isso a nossa vida, cuidar da própria vida. Eu quero de Jesus, citando o profeta Oséias, citando Deus Pai, eu quero misericórdia, e não só esse tanto de sacrifício que você faz. E a misericórdia? Que não é uma régua que achata todo mundo, comprime todo mundo do mesmo tamanho. A misericórdia que é um convite, que estica o ser humano. É essa misericórdia que eu quero. E essa misericórdia exige o quê? Exige o quê, né? Do misericordioso em questão. Paciência, firmeza, bondade, né? Andar com a pessoa, conter a ira e a raiva, porque o peixe é assim, se você puxar antes da hora ele escapa, né? Então você fica ali enrolando, você fala, oh, meu Deus, dá-me paciência, Jesus. E aí se a gente entende que a misericórdia é isso, a gente entende o quê? Que o maior do sacrifício não é ficar sem comer carne de sexta-feira. E é um sacrifício que a gente tem que fazer, hoje é sexta-feira, não é dia de comer carne. Que o maior sacrifício, gente, não é numa quaresma não comer doce ou não tomar cerveja. Ainda que uma quaresma onde você não consegue ficar sem doce, que quaresma foi? Mas qual é o fruto disso? Porque qual é o maior sacrifício da vida? É ter misericórdia dos outros. Às vezes é sacrifício, não é? Continuar usando de paciência, é sacrifício continuar rezando, é sacrifício continuar aconselhando, é sacrifício baixar a bola. E ao invés de enfiar a mão na orelha igual merece, fala assim, olha, veja bem, eu entendo, né? Você imagina que realmente é muito difícil. Mas e se você pensasse assim? Porque já é
é a milésima vez que eu tenho que falar isso aqui com você. Tem sacrifício maior que esse, gente. Esse é o grande sacrifício. O sacrifício da misericórdia. Aprendei, pois, eu quero misericórdia e não sacrifício. Mas veja, Jesus está na mesa, do lado dele está Mateus e os amigos do Mateus. Jesus está falando isso em voz alta, todo mundo ouvindo. Jesus acabou de chamar Mateus de doente, na lata, com muita elegância. Acho que Mateus na hora nem entendeu. Não tem gente que às vezes você conversa, e você termina, tudo vai valer. Quando você chega no carro, você fala, o que ele quis dizer? Filha... Não é assim? Você chega em casa, aí você fala assim, amor, vem cá. Você acredita que a sua irmã me falou assim? Ai, que... Não, amor, não. Às vezes ela falou brincando, eu não sei não. Estou achando que ela está me dando recado, aquela mulher. Jesus tinha esse dom. A pessoa na hora ele nem pegava. Porque come com esse povo? Porque quem tem saúde não precisa de médico, só quem está doente. Né, Mateus? Vê ali para mim, filho, o pãozinho de alho. Aí Jesus vai comendo pãozinho de alho, linguicinha, o quê? Aí Jesus fala, e outra. Aprendam, viu? Eu quero misericórdia, não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, seu fulano. O senhor é um homem já resolvido com a vida, querido. Você está encaminhado. Vê ali para mim, ó. É pimenta? Eu gosto da pimentinha. Eu não vim chamar justo não, seu Mário, mas os pecadores. Né, Mateus? Acho que Mateus na hora fala, esse cara está falando que eu sou... Olha, estava. Olha a elegância de Jesus, né? Para pôr as coisas, mas põe as coisas. Porque a misericórdia não é um pano que se passa. A misericórdia não é uma régua que achata todo mundo na linha da mediocridade. A misericórdia é um convite a partir de uma verdade. Qual verdade? A verdade da minha miséria. Ela tem nome, ela existe, e não é misericordioso negar isso. Misericordioso é convidar isso, e apesar disso, para algo tão belo, para algo tão bonito que eu não mereço, mas por misericórdia, não por justiça, Ele me oferece. E oferece, irmãos e irmãs, também àqueles que a gente hoje, ao passar, olhar e ver, nós já nem vemos mais como um humano. Nós já nem os vemos mais como dom de Deus para ninguém, porque talvez não estejam sendo mesmo. Mas que o Senhor hoje nos dê a graça de olhar e ver o que Jesus via quando olhava, né? Para que a gente possa corresponder à misericórdia dele conosco, usando de misericórdia para com o próximo.